Fala aí, meu povo. Bom, vocês viram aí no texto, no título, colhemos o que plantamos. A gente vai falar um pouco sobre isso na segunda parte do vídeo. Vou trazer um conceito de vida que eu uso para mim, tá? E tá associado a isso que a gente tem feito aqui, que é o objetivo de estar desenvolvendo nosso cérebro e de ser um ser humano melhor, digamos assim, né? Um ser pensante que conviva melhor com esse mundo. Bom, mas antes de falar sobre isso, eu vou trazer um outro exercício prático, um outro treino prático para vocês sobre o que a gente já tem feito, né? Que nosso primeiro exercício prático foi pensar antes de agir, né? Então, toda vez que a gente recebesse um estímulo que a gente considerasse estressante, né, que fosse algo incomum no nosso dia, a gente ia pensar antes de gerar uma resposta. Essa foi nossa primeira prática. Depois, a gente ampliou isso, trazendo a questão das representações mentais e do pensamento positivo. Então, a ideia era gerar pensamentos positivos ou boas respostas quando você tivesse um estímulo estressante de alguma coisa que seja ruim para você, tudo que te gerasse aquela coisinha ruim dentro de você, você gerava pensamentos positivos para inibir aquele sentimentozinho ruim, aquela janela ruim que estava lá te fazendo mal. Essa foi a nossa segunda prática. E agora eu vou botar mais um detalhezinho, vou trazer mais um treino prático para vocês, ainda nessa ideia de pensar, né, do pensar, mas a gente vai um pouquinho mais além. Ainda falando sobre medos, eu trouxe a questão do medo da barata. Então, existe uma forma de estar trabalhando os medos para qualquer medo, tá? Para qualquer coisa. Eu vou trazer mais dois exemplos aqui. E existe uma forma de estar trabalhando esses medos sem que a gente esteja no momento que o medo está ativo. Como assim? A melhor forma de se trabalhar um medo é realmente no foco de tensão, né? Quando aquele medo está acontecendo, né? Você está sofrendo aquilo tudo, aqueles sentimentos, aquela junção de coisas ali dentro, você está sofrendo aquilo e você raciocina e faz o treino mental. É o melhor momento, que é a hora que você enfrenta ele de frente, né? De cara, pá, e você combate o seu medo. Mas existe uma outra forma de estar fazendo isso sem que você esteja no seu medo, no momento do medo, mas que também gera bons resultados, ótimos resultados, na verdade. Como que a gente faz isso? Mentalizando nosso medo. Exemplo. Então vou pegar mais dois exemplos. Digamos que alguém tenha medo de altura. Digamos que eu tenho medo de altura. Tenho medo de subir em árvore, por exemplo. O que eu vou fazer? Eu não preciso subir numa árvore para sentir o medo e fazer o meu treino. Não preciso. Antes disso, porque eu vou querer subir numa árvore depois, né? Ou um dia eu vou acabar precisando, né? Vou estar num momento que uma possibilidade de eu estar subindo numa árvore, né? Aproveitando um momento, sei lá, fui para um sítio, né? Tô com uma galera lá legal, aí rola uma ideia de sobe aqui um pouquinho, um pedacinho pequenininho e tal, e você tá com aquele medinho e acaba não indo. Mas se eu tiver feito esse meu trabalho, a gente vai ver se realmente funcionou e a gente vai querer subir ali, aquele pedacinho ali de árvore. Então o que eu quero dizer é o seguinte, eu não vou precisar agora me expor ao meu medo de subindo numa árvore e fazer o treino. Não, eu vou mentalizar o meu medo. Então eu vou me imaginar subindo numa árvore. Então eu me imagino subindo numa árvore, chego lá em cima, vou trazer o medo para mim, né, que eu tenho medo, vou me mentalizar lá e vou acabar sentindo alguma coisa aqui dentro. E nesse momento eu vou trabalhar pensamentos que dão suporte para mim positivamente. Como assim? O que pode te gerar positividade ou te gerar boas respostas estando em cima de uma árvore?
Então, quais pensamentos... porque às vezes a dificuldade que a gente tem é assim, pô, Márcio, eu estou entendendo o que você está falando, mas eu não consigo fazer, porque eu não sei como que faz. Né? Aquela ideia do pensamento positivo, tipo, tá, eu entendi que tem que pensar positivo, mas como que eu penso positivo? Então, vamos lá. Exemplo prático. Subi numa árvore, tô lá em cima, tô com medo. O que eu penso que vai ser positivo e vai me ajudar naquele momento? Primeiro, vou dar alguns exemplos. A árvore é firme. Essa árvore é muito firme. Então você vai conversar com você mesmo, né? Você vai pensar: não, mas pô, por que eu tô com medo? Essa árvore ela é muito firme, né? Eu nunca vi ela quebrar. Os galhos delas estão bem grossos aqui onde eu estou, né? Estão bem firmes. Não tá ventando, ela tá paradinha, tá estável. Então esse tipo de pensamento vai te gerar uma certa tranquilidade, tá? Essa tranquilidade minimiza um pouquinho o seu medo. Isso não quer dizer que quando você subir numa árvore, ou você pegar numa situação com essa questão da altura, você não vai sentir o seu medo. Provavelmente você vai sentir ainda. Mas você vai ter um pensamentozinho ali de tranquilidade. E esses pensamentozinhos que você gerou trabalhando dessa forma, mentalizando o seu medo, isso vai te dar um tempo de resposta, de raciocínio. Então você não vai agir no impulso, no estímulo, você não vai... Lembra que a gente fez esse seguinte cenário, né? Esse aqui é o nosso medo. O que eu quero dizer é o seguinte, desse jeito ele está gritante, ele está muito ativo, ele está grandão. Ó. Esses treinos práticos que eu vou estar fazendo, mentalizando o meu medo e gerando esses pensamentos positivos, vai fazer isso aqui com ele. Ó. Dessa forma, ele não vai estar tão gritante. Então, quando eu sentir o meu medo, eu não vou responder por impulso, né, ficar com aquele nervoso, bloquear tudo. Por quê? Porque ele já não está tão ativo. Eu já tenho outros raciocínios em volta dele, que são os que eu criei, né, de que a árvore é segura, né, eu conheço essa árvore, é aqui de casa, nunca vi ela quebrar, sei lá, pensamentos desse tipo, né, que vai te dar um momento, um tempo de resposta. Esse tempo de resposta vai te ajudar a fazer o seu controle. Porque o medo é a falta de controle que a gente vai ter. Né? Então, se eu estou com esse medo muito ativo, assim, ele vai me dominar. Vai bloquear meu raciocínio, eu não vou conseguir pensar e eu vou ter respostas para eu sobreviver àquela situação. Então, provavelmente, eu vou descer varado. Vou voar, vou descer dali o mais rápido possível. Ou nem vou querer subir. Porque ele me bloqueou. Mas se ele tiver assim, eu vou conseguir combater ele. Então, por exemplo, eu vou conseguir subir e eu vou conseguir me manter lá em cima. Então, esse tempo de resposta que eu ganho, eu consigo combater ele e ir relaxando e deixando passar e vencendo esse medo. Tá? Porque o medo ou esse bloqueio, ele é momentâneo. Se você consegue controlar ele ou minimizar ele, você consegue ficar ali por um tempinho. Ó, quer ver? Dá um exemplo interessante que eu ouvi esses dias, nem lembro onde que eu ouvi. Alguma reportagem, algum lugar que eu vi, acho que foi na internet. Acho que foi na internet que eu vi alguém falando sobre. E eu achei muito legal. E combina com isso aqui que eu estou falando. Sobre impulsividade de compra, né? A pessoa que gosta muito de comprar e compra assim por impulso. Então o que a gente faz? Qual foi a dica dessa pessoa? Eu achei muito legal. Eu não lembro, tá? Para falar quem foi que deu essa dica, senão eu falaria, não tem problema com isso, mas eu esqueci. Não lembro quem foi, onde foi que eu vi. Mas qual era a dica? E isso tem ciência por trás disso, né? Quando você sente a vontade, você entra numa loja lá de roupa, geralmente mulher com loja de roupa, né? Ou coisas que ela usa. Aí ela vê aquela roupa maravilhosa, ai caramba, dá aquela coisa assim, ai tem que comprar. O que você faz nessa hora? Evita comprar, não compra. Você está morrendo de vontade de comprar, mas você, digamos que você esteja num shopping, né? Aí você fala com a vendedora, não, eu vou dar só mais uma voltinha e depois eu volto aqui para comprar. E você sai da loja e vai dar uma voltinha. Essa voltinha é o controle necessário que você precisa. E aí, nesse tempo, que é o que a gente está falando aqui, que a gente tem é o controle que a gente tem, nesse tempo eu consigo estabilizar, raciocinar. Poxa, mas por que eu vou comprar aquela roupa? Eu já tenho 10 iguais a ela e não uso nenhuma. Então não faz sentido eu comprar mais uma.
Entende? Então é mais ou menos isso que funciona, tá? Um outro exemplo que eu vou trazer aqui para vocês para ajudar é a questão de um medo de público, né? De falar em público. Então às vezes, né? Eu passei um pouco por isso também, que eu também tenho um pouquinho dessa timidez aí. Então eu tive que fazer muitos trabalhos para isso, para melhorar isso. Então como é que funciona? Da mesma forma, eu vou mentalizar, eu vou me imaginar em público, falando, fazendo o que for que eu esteja fazendo, né? Não sei, seja dando uma palestra, explicando alguma coisa, enfim, estou em público, falando. E eu vou pensar positivo, vou gerar pensamentos que deem suporte a eu estar ali fazendo aquilo. Então, digamos que eu seja um palestrante. Então, eu tenho todas as informações que eu tenho sobre a palestra que eu vou dar, que eu estou dando naquele momento. Então, quais pensamentos que me dariam suporte para eu estar ali? Coisas do tipo: ah, não, mas por que eu estou nervoso? Eu conheço todo o conteúdo. Eu já fiz isso aqui várias vezes ou algumas vezes e sempre deu certo, né? Eu sempre recebi elogios sobre as minhas palestras, então não tem motivo de eu ficar tão nervoso ao ponto de eu não conseguir. Por que eu estou dizendo isso a ponto de não conseguir? Porque um nervosinho é normal, né? É hoje o que eu tenho. Eu fico nervosinho, né? Claro, a gente sempre fica, né? Todo mundo que passa por isso, né, que está numa posição assim, fala sobre isso. Ah, não, a gente fica nervosinho, mas passa logo, a gente controla, aí a gente segue em frente. Então é isso que a gente faz. Então esses pensamentos te dando suporte para você suportar aquilo ali por um tempo, esse tempo te dá o tempo para você pensar, raciocinar, ver que aquilo ali é o que realmente precisa ser feito, acontecer, e enfim, vai funcionar. Beleza? Então mais uma prática aí que vocês têm agora, trazendo esse medo de vocês ou esse problema que vocês querem enfrentar para o atual momento, mentaliza ele e gera esse trabalho. Certo? Beleza. Agora vamos falar sobre a ideia do título aí, que a gente é o que a gente come ou a gente colhe o que a gente planta. Bom, o que significa isso? Eu vou dar um nome para exemplificar isso tudo, para trazer um entendimento, mas eu não quero que vocês se atenham ao nome, né, ou aos nomes, lembra? A gente quer o entendimento, o funcionamento, o como a gente usa isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, beleza? Então o nome que eu vou trazer para vocês aqui é a lei do retorno. O que é a lei do retorno? Tem vários nomes para isso e várias explicações para isso. A lei do retorno talvez seja a mais geral de todas, né? Mas tem muitas explicações. Como assim muitas explicações? É porque existem vários âmbitos, né? Então você tem uma explicação científica para isso acontecer, você tem uma explicação cósmica para isso acontecer, você tem uma explicação espiritual para isso acontecer. Então, enfim, o que eu quero trazer para vocês? A questão da existência dessa lei do retorno e como a gente usa isso para o nosso dia a dia. Então é algo que eu faço, tá? Então a questão é o seguinte: se existe uma ínfima possibilidade de alguma coisa me gerar negatividade, me gerar coisas ruins, me dar um retorno ruim, eu não vou fazer. Simplesmente porque eu não quero. Eu quero só positividade para minha vida. Né? Eu, Márcio Maia, busco positividade. É paz e amor. É o que eu quero. Então, para que eu vou pensar negativo, vou fazer coisas ruins que provavelmente que podem me gerar esse retorno ruim, negativo para mim? Então, eu não quero. Então, a ideia é a gente pensar dessa forma. Né? Se existe uma possibilidade disso fazer mal, por que eu vou experimentar? Por que eu vou tentar? É só para provar? Para ver, realmente me fez mal. Para quê? Não quero, pô. Prefiro ficar aqui tranquilo, na boa, de boa, né? Então a ideia é essa. Esse é o pensamento geral que eu quero que vocês tenham, tá? Mas só para a gente ter uma ideia melhor sobre isso, né? Tipo, porque às vezes a gente precisa questionar e precisa ter argumentos para fazer aquilo funcionar. A gente vai falar um bocado ainda sobre o cérebro, né? E existem, vou trazer um termo agora para vocês que a gente vai desmembrar ele durante os vídeos, né?
que são armadilhas. Existem armadilhas, é o termo que Augusto Cury usa, tá? Armadilhas da mente. Então existem armadilhas, eu vou estar trazendo para vocês, que às vezes fazem com que a gente não consiga fazer alguma coisa, mesmo se tem alguém falando para você, você não consegue, porque o seu cérebro não te permite. Ele está, entre aspas, te protegendo. Beleza, depois a gente fala sobre isso. Então, vamos voltar para cá para a lei do retorno. Existe uma teoria sobre o neurônio espelho, se eu não me engano. Acho que é isso. Que ele meio que é um espelho. Ele meio que copia o que ele recebe de informação. Então isso explica algumas coisas que a gente vê. Por exemplo, a pessoa, cara, isso sempre acontece, isso é infalível, é impressionante. Alguém boceja perto de você, né? Eu vou bocejar aqui, vocês vão ver aí o que vai acontecer, ó. Sacanagem, né? Alguém bocejou aí? Cara, provavelmente, eu não sei, né? Mas provavelmente é o hormônio espelho. Hormônio, ó. Neurônio espelho. Então tem coisas que acontecem, às vezes, alguém sorri perto de você, na tua frente, sorri pra você e você sorri junto. Então, esse tipo de coisa, ele acontece. É como se fosse uma lei do retorno, né? Pra mim é, né? Pra mim é, independente de outras explicações, mas pra mim é. A pessoa sorriu pra mim, eu sorri pra ela. Então ela gerou uma positividade, gerou um sorriso, e eu devolvi esse sorriso, tá? Essa é a lei do retorno. E algumas pessoas falam de energia, vibração. Então, se você vibra num tom positivo, essa vibração volta para você. Lembra, né, a gente tem o morcego. O morcego, como é que ele funciona? Ele tem aquelas ondas que ele emite, aquilo bate e volta para ele, então ele sabe para onde ele pode ir. E se não volta nada, é porque não tem nada perto dele, não tem nada na frente dele, ele continua. Então é essa questão de vibração que volta. Então isso também existe, essa possibilidade de você gerar uma vibração e essa vibração volta para você da mesma forma. A questão de energia, mesma ideia, só que com esse nome de energia, né? Então você bota para fora energia positiva, essa energia positiva volta para você. Se você bota energia negativa, essa energia negativa vai voltar para você. Tá? Então, existem essas explicações e essa possibilidade. Para a gente ir um pouquinho mais além, existe aqui, ó, esse ambiente aqui, que está no nosso entorno aqui, que a gente não vê, né? Algumas pessoas veem ou sentem, tá? Às vezes não sabe explicar, mas isso acontece. Enfim, eu não quero entrar em detalhes. Eu quero só mostrar algumas evidências de algumas pessoas que passaram por isso e às vezes te fala e você acha que a pessoa é maluca, né? Mas então, assim, aqui no entorno existe alguma coisa, né? Isso aqui não é um vácuo, porque se fosse um vácuo ia chupar a gente, né? O vácuo ele suga. E não acontece isso, a gente vive aqui normalmente, então existem coisas aqui. Então, se existe alguma coisa aqui, essa coisa aqui pode estar conectado com tudo que está dentro da gente. Então, se eu penso alguma coisa, esse meu pensar, que a gente está falando que ele gera, o pensar, ele gera vários resultados, várias respostas dentro do nosso cérebro. Então, a gente imagina que isso pode acontecer, né? Isso pode estar conectado com esse externo. Então, esse externo pode estar sendo externalizado para outras pessoas, né? Então existem explicações, pessoas que dizem, eu vejo algumas coisas, eu sinto algumas coisas. Tem algumas explicações sobre isso, eu não vou trazer para vocês isso aqui porque não é o caminho que a gente quer, tá? A gente quer saber utilizar isso para a gente, tá? Para o nosso dia a dia. Então a ideia é essa. Se existe uma ínfima possibilidade de algo desse tipo me fazer mal ou me fazer bem, eu vou escolher o me fazer bem, tá? Então, é assim que eu sigo minha vida, é assim que eu tento passar os meus dias, gerando positividade, até nos pensamentos, para que isso retorne para mim de alguma forma, tá bom? Então, vibrem positivo, galera, gerem energia positiva, tá bom? É isso que eu queria trazer para vocês hoje, tá bom? Então, beijo no coração de vocês aí, um forte abraço, até a próxima.